Então, nessas duas ações penais, 501, 233104 e 502, 5847, continuidade de depoimento do senhor Mário Góes. Assente a acusação, tem perguntas? Tem perguntas, excelência. Defesa de Adir Assad, perguntas? Sem perguntas, excelência. Defesa de Agenor Medeiros, tem perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas. Defesa de Alberto Vilaça, tem perguntas? Não. Sem perguntas? Pode alcançar, por gentileza, o microfone, então? Doutor Mário, boa tarde. Boa tarde. A defesa de Agenor Medeiros, José Delmário e Matheus Coutinho. O senhor disse, en passant, no seu depoimento, que a Petrobras era uma empresa muito difícil de lidar. O senhor poderia esclarecer melhor essa questão? Eu mencionei, inclusive, isso na hora que eu falei com o senhor sobre o senhor Bueno. A Petrobras tem um sistema de contratos e de tratamento da obra muito, vamos chamar assim, rigoroso. E, na realidade, os contratos são muito mais difíceis de executar e de tratar com as pessoas da Petrobras pelos próprios procedimento burocrático da Petrobras. Então, no caso específico que eu mencionei do senhor Bueno, ele, como dono da companhia, ele se expunha a ir para a obra e os caras pedirem para ele fazer, faça mais isso, faça mais aquilo, ele fazia. E eu disse para ele, olha, você está se expondo muito. Então, e mais, na discussão de um aditivo, o processo burocrático é muito longo e passa por várias fases, e normalmente a Petrobras é difícil de pagar. Então, o que eu disse é o seguinte, é difícil trabalhar com a Petrobras. Os custos que se tem para trabalhar com a Petrobras são muito maiores que em qualquer outro. Eu sempre mencionei isso aos meus clientes. Cuidado quando trabalhar com a Petrobras. É uma grande companhia, é a única praticamente que tem para fazer os contratos, mas é uma companhia que você tem que ter muito cuidado como você administra e faz a gestão do seu contrato. Entendi. O senhor também disse há pouco que o senhor trabalhava apenas como intermediador para repassar dinheiro das empresas para o senhor Pedro Barusco. Confirma, por favor? Bom, nesses contratos que a gente está falando aqui, porque Exato. A minha companhia tinha muito outros contratos em outras fases, inclusive com a própria OAS, tentei fazer outros contratos, infelizmente não deu certo. O navio de transporte de água suja, tentamos alguns projetos que infelizmente não deram certo. Tentei apresentar eles a BW Offshore para tentar operar em offshore, mas esses contratos específicos a que eu me referi. Tá. Mas, em outras palavras, o senhor jamais sentou juntamente com o senhor Pedro Barusco, com os diretores das empresas, para acertar a propina? Nunca. Então o senhor não sabe de quem partia a iniciativa? Não sei, não tenho ideia se era de Pedro, se era da companhia. Eu sei que tinha que receber, e no caso específico da OAS, eu lidei muito bem com a Agenor. Se ele decidia, não sei se era ele que decidia, se ele que ofereceu, se Pedro que pediu, não tenho a mínima ideia. Tá certo. Muito obrigado. Isso. Então, seguindo aqui, Ângelo Alves Mendes tem perguntas? Augusto Ribeiro de Mendonça tem perguntas? Dario Teixeira tem perguntas? João Vacari tem perguntas? Sem perguntas. José Delmário já foi, né? Não tem mais perguntas? Não. Tá. Júlio Camargo? Não. Matheus Coutinho? Também não? Paulo Roberto Costa? Não, excelência. Pedro Barusco? Não. Renato Duque? Não, excelência. Rogério Cunha? Não, excelência. Sérgio Cunha? Não. Sônia Branco? Valdomiro de Oliveira? E Lucélio Góes, perguntas, defesa? Senhor Mário, no termo de colaboração do dia 29/7, número 13,
O senhor disse que o Lucélio tinha apenas participação formal junto à Rio Marine, depois que a MPC saiu. O senhor confirma isso em juízo? Confirmo. Por que o senhor chamou o Lucélio para esta sociedade e não os outros filhos? Porque o Lucélio era, na realidade, o único disponível dos meus filhos. Um morava na Alemanha, o outro não estava disponível. Ele era o único que podia ser o sócio da companhia naquele momento. O senhor ainda disse, no termo de colaboração, que o Lucélio não possuía posição decisória na empresa Rio Marine. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Também que o Lucélio não possuía conhecimento sobre os negócios realizados pela Rio Marine. O senhor confirma isso também? Sim. Certo. O senhor sabe se o Lucélio fazia as mesmas funções que as demais secretárias, Adriana e Ana Carolina? Sim. As emissões de notas, acertos de dados contratuais que o Lucélio firmou, foi determinação do senhor? Sempre minha determinação. Existe uma situação onde o Lucélio acabou assinando um contrato, até no caso da MPE. Esse contrato foi assinado pelo Lucélio. Por qual razão? Porque eu determinei, porque eu estava viajando no momento. Ok. No seu termo de declaração, o senhor foi perguntado pela autoridade por que teria envolvido o filho em negócios ilícitos, no que o senhor respondeu que nunca imaginou que pudesse ocorrer problema quanto à atividade ligada ao Pedro Barusco, pois pessoas poderosas e até mesmo o partido do governo era beneficiado. Mas eu vou lhe perguntar agora, o senhor envolveu seu filho em negócios ilícitos? De jeito nenhum, porque inclusive quando ele entrou na companhia eu não tinha nenhum negócio com o Pedro. Certo. O Lucélio tinha condições de suspeitar que os contratos firmados pela empresa Rio Marine, as notas fiscais, as cobranças até que ele fazia das construtoras, eram frutos de algum negócio ilícito? Não. E o Pedro Barusco tinha negócio com o Lucélio? Tinha. Negócios lícitos? Sim, senhor. Que tipo de negócio, o senhor se lembra? A lavanderia, por exemplo. Esse tinha. A lavanderia que o senhor se refere, o nome? JPA. E é possível dizer que essa lavanderia era a atividade principal do Lucélio ou a atividade principal do Lucélio era junto à empresa Rio Marine? Não, a principal era a JPA. Nada mais, excelência. A defesa do próprio acusado tem alguma ligação? O senhor gostaria de falar alguma coisa ainda, senhor Mário, no final do seu depoimento? Não, só que eu falei a verdade. Tá certo, então. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Mário Góes.